Olá, tudo bem? Hoje vamos ver um atalho para transformar uma tabela em um gráfico. Então, vamos selecionar essa tabela aqui, que é de alguns produtos e suas quantidades, e vamos apertar Alt F1. Veja que agora nós temos o gráfico. Nós podemos mover o gráfico, alterar o seu tamanho e também nós podemos editar conforme a nossa preferência. Eu tenho uma tabela que tem a cidade, produto, quantidade, preço e o total. E eu quero criar uma lista suspensa na coluna da cidade, porém eu irei utilizar o seu atalho. Então vamos lá. Eu vou selecionar a célula A6 aqui e vou criar uma lista suspensa com as cidades já postas aqui. Então vamos lá. Com a célula selecionada, Alt, seta para baixo. Veja que aqui eu tenho uma lista suspensa com as cidades já escritas anteriormente na minha célula. E é só escolher uma cidade, por exemplo, Porto Alegre. Aqui, ó, eu clico nela e ela está na minha célula. E, por exemplo, vamos aqui na célula A7 aqui. E se eu escrever uma outra cidade, por exemplo, Rio de Janeiro. Aqui, ó, Rio de Janeiro. Aqui. E eu aperto Enter. Veja que eu estou na célula A8. Se eu apertar Alt, seta para baixo, veja que o Rio de Janeiro foi incluído na minha lista suspensa. E o detalhe que, na minha lista suspensa, os valores são postos em ordem alfabética, como você pode ver aqui. Eu quero copiar essa planilha aqui, porém eu quero fazer essa cópia rapidamente. Então, como que eu faço isso? Eu irei utilizar o atalho do teclado. Qual que é ele? Eu seleciono a minha planilha aqui, seguro o Ctrl e arrasto para o lado. Veja que, quando eu estou arrastando para o lado, eu tenho um sinal do arquivo. Então, eu jogo aqui, ó. Veja que eu tenho a cópia da minha planilha. Veja que ela é igual à minha planilha original, aqui. E o seu nome é planilha 1, que é o mesmo nome da planilha copiada, porém eu tenho o número 2 entre parênteses. Eu tenho essa tabela aqui, que representa o total vendido de cada um dos itens, e eu quero calcular a porcentagem da venda de cada um desses itens aqui. Inicialmente, eu já calculei a primeira porcentagem, que foi feita pela essa fórmula aqui. A célula B2, que tem o valor do produto computador, dividido pela célula B4, que é o total da venda. E eu quero calcular a porcentagem do celular sem arrastar a minha fórmula para baixo. Então, como que eu faço isso? Eu vou dar ESC aqui, eu seleciono a minha célula, Ctrl C, e venho aqui na minha célula do celular, Ctrl V. Veja que eu obtive a minha resposta. Veja a fórmula. B3 dividido por B4. Aqui. Tem um outro jeito também, sem utilizar o Ctrl C e o Ctrl V. Vamos apagar ela aqui. Vamos voltar nessa célula aqui. Então, vamos lá. Eu venho aqui em copiar. Vou na minha célula que eu quero colocar a resposta aqui. E venho aqui em colar. Veja que eu obtive a minha resposta. Veja a função. Aqui, ó. B3 dividido por B4. Aqui. Suponha que você faça parte dos Vingadores e você recebeu a função de criar uma lista de e-mails para cada herói. Por isso, você recebeu uma planilha que contém os nomes e os sobrenomes de cada herói, sendo que o nome está numa coluna e o seu sobrenome está em uma outra coluna, como você pode ver aqui. E para criar os e-mails, você vai na primeira célula aqui, que está ao lado do primeiro herói. Veja aqui, ó, o primeiro herói é Tony Stark. Então, você vai escrever aqui nessa primeira célula aqui, o seu nome, ponto, o seu sobrenome, que é stark@vingadores.com e apertar Enter. Você vai voltar na célula desse e-mail aqui, apertar Ctrl E.
Veja que os seus e-mails foram criados e você tem um e-mail para cada herói. O Ctrl E é o atalho para o preenchimento relâmpago. Vamos ver como nós podemos quebrar linha dentro de uma célula. Ou seja, eu posso colocar palavras na primeira linha de uma célula, outras palavras na segunda linha de uma célula, assim por diante. Vamos ao nosso exemplo aqui. Essa tabela mostra vendas para esses continentes aqui. E eu vou usar como exemplo a célula A2 aqui. Eu vou colocar América em uma linha, do na outra linha e Norte na terceira linha. Como que eu faço isso? Eu seleciono a célula, entro na minha célula, coloco o cursor do mouse do lado da palavra que eu quero dividir a linha, aperto Alt, Enter, veja que agora eles estão em duas linhas. Eu posso apagar o espaço antes do do aqui, aperto Delete. Eu vou, depois do do, aperto Alt, Enter, apago o espaço também, aperto Enter. Veja que a América do Norte está em 3 linhas dentro da célula A2. E eu posso fazer isso para as outras células da minha planilha. Bom, muito obrigado pela atenção. Até mais!